Fala galera, tudo bem? A Inglaterra está na final da Euro, a Inglaterra volta a disputar uma final de uma grande competição, eu tô falando Euro ou Copa do Mundo, depois de muito tempo, só jogou a final da Copa de 1966, quando foi campeã em casa diante da Alemanha. Aliás, dá para dizer que é mais uma barreira psicológica até superada pela Inglaterra dentro dessa era Gareth Southgate, porque na Copa do Mundo de 2018 a Inglaterra supera o trauma, o quase interminável trauma das disputas por pênaltis, conseguiu vencer. Aí vem o trauma de enfrentar a Alemanha numa competição eliminatória. A Alemanha é eliminada pela Inglaterra dentro dessa Euro. E agora o trauma das semifinais. Afinal de contas, a Inglaterra somava eliminações em fases de semifinal das competições, né? Copa do Mundo em 2018, a Euro em 96, a Copa do Mundo em 90, para citar as três mais recentes. Então a Inglaterra consegue, dentro desse período do Gareth Southgate, que é um período que sempre vai gerar muita discussão. Eu acho que é um período em que a Inglaterra conseguiu evoluir em muitos aspectos no sentido do desenvolvimento de vários dos jogadores. Isso não passa só pela seleção principal ou pelo treinador da seleção principal, e muito também por outros detalhes que vem de uma década de crescimento nos resultados na base também, e essa transição. Então a Inglaterra vive um período de um avanço, mas não que necessariamente seja uma seleção pronta jogando o seu melhor futebol o tempo todo. E é claro que isso sempre vai gerar avaliações muito radicais em relação ao trabalho do Gareth Southgate. O fato é que a Inglaterra está na final, vai enfrentar a Itália, tem tudo para ser uma grande decisão de Euro. O espaço está aberto para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários o que vocês ficarão mais de olho nessa final, expectativas sobre o duelo, os aspectos táticos. Devo tentar gravar nos próximos dias um vídeo de prévia sobre a final da Euro, certamente. Aliás, até sobre isso, o vídeo hoje vai ser mais rápido no sentido de não ter muito tempo aqui para acrescentar o campinho para postar. Então, vale dizer que no próprio vídeo da prévia, quando eu falei sobre as possibilidades táticas no duelo entre Inglaterra e Dinamarca, que eram duas seleções e são duas seleções que se adaptam muito aos adversários, naquele vídeo eu acabei falando sobre algumas das variações que acabaram sendo utilizadas dentro desse jogo. Então a Inglaterra começa com um 4-2-3-1 com o Mason Mount como meia central, o Saka foi a opção para meia direita, com o Sterling da esquerda para dentro, o Harry Kane no comando do ataque, e do lado da Dinamarca a escalação habitual. Então foi uma Inglaterra onde estava a grande curiosidade, né? A curiosidade ali era entender quais seriam as duas peças que complementariam a base da equipe. Mason Mount foi mantido, Saka voltou, Sancho saiu, então foi uma Inglaterra com linha com 4 na defesa. Acho que esse era o ponto tático mais importante para o jogo. A partir daí a gente naturalmente teria variações. Como a gente viu dentro do jogo, no segundo tempo a Dinamarca vai para o seu 5-3-2, que tinha sido um comportamento muito habitual dentro dessa Euro também. Então, quando o Norgard entra, abrindo mão de um terceiro jogador do trio de ataque para colocar um terceiro meio-campista, a Dinamarca opta por uma estratégia muito utilizada pelo Kasper Hjulmand também dentro do torneio. A questão é que acabou não funcionando tão bem, pelo menos no sentido de não dar saídas diretas para a Dinamarca. Mas vamos lá. Então assim, citei algumas das variações, alguns dos aspectos táticos que eram os mais interessantes, que geravam maior curiosidade para esse confronto antes da bola rolar. Qual seria a formação da Inglaterra? Como a Dinamarca reagiria a essa formação? Já que são dois times que aguardam muito o adversário para a definição da sua própria estratégia. Se a gente for pensar no todo, assim, é claro que a avaliação dessa semifinal vai em boa parte, a repercussão vai ficar completamente ofuscada por um lance, que é o lance capital, o lance decisivo, o lance do pênalti marcado em cima do Sterling. Então, assim, logo de cara, vocês sabem que eu não sou de ficar dando muito espaço ou muito peso para discussões sobre arbitragem aqui, porque eu acho que a gente sempre tem outros aspectos para avaliar no jogo. Como é inevitável entrar nesse aspecto, eu já começo por ele também. Acho que não foi pênalti e acho lamentável que o árbitro não tenha sido chamado para verificar, para tirar a sua própria conclusão olhando na beira do gramado do monitor. Então esse é um ponto capital, é um lance decisivo e é claro que é um lance que fica marcado dentro dessa semifinal, numa competição de jogos tão difíceis, tão no detalhe, tão no limite, tão competitivos, equilibrados. É claro que um lance como esse é capital, é um lance que faz total diferença. Dentro de uma prorrogação, então, fica muito difícil. E já no momento do jogo em que a Dinamarca não apresentava forças para incomodar nos contra-ataques. E aí a gente vai para o desenrolar da partida como um todo, né? Que tem um bom início da Inglaterra, como começou bem em quase todos os jogos da Euro até aqui foram inícios de um ritmo muito acelerado da Inglaterra para tentar pressionar, para tentar sufocar. A Inglaterra
com o centro do campo. Ali estava uma das grandes batalhas, que eu esperava até uma batalha de um ritmo mais alto em termos de intensidade na pressão. Quando a gente olha para Delaney, Højbjerg, Declan Rice e Calvin Phillips, eu esperava ali um choque saindo faísca para todo lado. Acabou nem sendo assim o tempo todo, mas a gente viu a Dinamarca reagindo, respondendo bem aos primeiros minutos da Inglaterra e a Dinamarca fazendo um bom primeiro tempo. E aí é fundamental a gente falar sobre o que foi a trajetória da Dinamarca nessa Euro, né? Porque a Dinamarca se despede nessa semifinal, fazendo uma campanha além das expectativas. Eu, antes da Euro começar, eu colocava a Dinamarca como a seleção mais interessante, era a que eu mais tinha expectativa, fora das favoritas, das mais badaladas. Então, nessa segunda prateleira, eu tinha gravado um vídeo até sobre a Dinamarca, não só o vídeo da prévia para a Euro, mas o vídeo no início das eliminatórias europeias, falando um pouco sobre a Dinamarca e tudo. Acho que é uma seleção que tem repertório tático, tem peças de qualidade em todos os setores, então não surpreende que a Dinamarca consiga competir bem. Mas o roteiro da Dinamarca foi muito diferente do que eu esperava, por exemplo. Eu achava que a Dinamarca poderia ser uma seleção para fazer barulho. Não imaginava a Dinamarca chegando na final ou na semifinal. As quartas, poderia. Agora, nunca imaginaria que seria um roteiro de uma superação após perder o Eriksen, a principal referência técnica da equipe, da forma que foi. Com o drama que foi, com o abalo psicológico que foi numa estreia, em que a Dinamarca jogava bem e tinha tudo para ser uma das seleções mais agradáveis de ver dentro da Euro. Aí volta de forma meio forçada para o jogo, para a realização daquele jogo, perde numa estreia contra a Finlândia. Poderia ter tudo por água abaixo, mas não, a Dinamarca reagiu, competiu bem, se adaptou à ausência do seu principal jogador, teve muitos méritos e projetou algumas peças. Então, como eu falei assim, era uma Dinamarca de nomes conhecidos em todos os setores praticamente. Até no vídeo de prévia da competição eu falava sobre o Jonas Wind como possivelmente o jogador para explodir nessa Euro. Acabou não sendo, definitivamente, ele acabou perdendo espaço dentro da seleção, foi titular na estreia, mas até pela ausência do Eriksen, a forma do ataque funcionar mudou radicalmente. Ele que seria um falso 9, um 9 de porte físico de referência, mas que abre espaço para quem vem de trás, rompendo esses espaços, ele acabou perdendo espaço no novo funcionamento da Dinamarca. Então, ele também foi afetado por uma mudança, por uma adaptação tática. E ele acaba sendo um nome esquecido dentro da Euro, mas acho que não muda em nada a avaliação sobre ser um jogador com potencial para chegar às grandes ligas, tá? O atacante do Copenhague. Agora, quem se destacou bastante e se projetou muito bem dentro dessa Euro, falando de setor ofensivo, de jogador jovem também, foi o Damsgaard, que é um jogador bastante talentoso, um jogador bastante habilidoso, que eu cheguei a citar aqui no canal até há um tempo, quando eu falei sobre o trabalho do Nordsjælland, que é um time dos mais interessantes. O campeonato dinamarquês tem sido o campeonato dos mais interessantes entre os alternativos da Europa de acompanhar, até por ser um campeonato que dá muito espaço para os garotos, e alguns dos projetos são muito interessantes. Então eu citei, por exemplo, o Jonas Wind jogando no Copenhague. O Nordsjælland é um caso à parte, eu gravei um vídeo específico sobre o Nordsjælland há um pouco mais de um ano, mais ou menos por aí, e na época o Damsgaard estava ainda por lá, assim como o Kofod Andersen, que fez parte do Europeu Sub-21, que a Dinamarca fez uma ótima fase de grupos, assim como o Kamaldin Sulemana, que está lá ainda e é um dos próximos jogadores que devem movimentar aí alguma transferência para as principais ligas, e assim como o Kudus, que foi pro Ajax, depois infelizmente sofreu uma lesão grave. Então são alguns desses jogadores que o futebol dinamarquês, não necessariamente dinamarqueses, mas são jogadores que o futebol dinamarquês tem nos proporcionado, assim, dado a chance da gente observar. Nessa última temporada, o Brøndby encerrou um grande jejum, sendo campeão dinamarquês depois de bastante tempo. Também gravei um vídeo falando sobre a quebra de vários jejuns nessa última temporada europeia. O da Dinamarca foi um dos maiores, com o Brøndby voltando a ser campeão, com alguns jogadores jovens também se destacando. O Lidstrom talvez seja o principal deles. Agora, então assim, o Damsgaard, que está na Sampdoria, sai valorizadíssimo dessa Euro, como o jogador que não estava nos holofotes, não era rodado ou consolidado bastante, até porque desde que ele chegou à Série A, ele oscilou. É um jogador que tem potencial, mas ainda não se consolidou nas principais ligas europeias. E agora sai certamente com muita gente com o olhar voltado para ele. Mas acima de tudo, acho que sai da Euro uma Dinamarca muito sólida coletivamente, porque você conseguir, isso vale de diferentes formas, né? Do ponto de vista de espírito, de equipe mesmo, porque você superar o que a Dinamarca passou nessa Euro não é fácil, e da forma como foi conduzido até pelos próprios jogadores, pelas lideranças dentro do elenco, e também sai muito fortalecido do ponto de vista tático. Então, a Dinamarca se despede como uma das grandes histórias dessa Euro,
seja pela superação ou seja pela bola, pela capacidade tática. Dito tudo isso, no segundo tempo da partida, a Inglaterra tomou conta. A Inglaterra foi superior, por mais que o Casper Hillman tenha tentado se adaptar, tenha tentado preencher um pouco mais a marcação no centro do campo, até porque a Inglaterra tinha já o Mason Mount possivelmente sobrando por ali como uma peça a mais, considerando aí numericamente esses duelos, né? E depois, com a entrada do Grealish, ainda mais um outro meia para ganhar esse setor, a Dinamarca responde preenchendo como fez em outras partidas, optando pelo seu plano B ou C, que é esse plano do 5-3-2 com ligações mais diretas para Jurari Poulsen e Braithwaite. O que acabou não funcionando, porque vira um jogo de ataque contra a defesa. Então, olhando para o todo, acho que dá para a gente falar tranquilamente em superioridade da Inglaterra ao longo dos 120 minutos. A Inglaterra foi melhor, o Kasper Schmeichel fez defesas importantes, foi fundamental, apareceu bem. Dá pra gente destacar, é importante destacar individualmente a outras peças também, então o Vestergaard bem na Dinamarca também, assim como o Højbjerg fez um grande torneio como um todo. Do lado da Inglaterra, Maguire, muito bem, mais uma vez. Walker, importantíssimo nessas correções e compensações defensivas, sendo esse lateral que fica para gerar vantagem na saída de bola, dificultar a encaixe da marcação adversária como um terceiro zagueiro, que ele pode ser em variações de sistemas, mas também pela velocidade que ele tem para correr para trás. Então, num jogo em que a Inglaterra toma conta do campo de ataque, vira um ataque contra a defesa, contra uma Dinamarca que tentaria explorar a bola longa, ligação mais direta, e mesmo antes disso, ainda no primeiro tempo, ter um Walker com essa agilidade para correr para trás acaba sendo um jogador que oferece muito nas recuperações. Ele acaba conseguindo ajudar bastante o sistema defensivo por conta dessa característica que é bom lembrar, né? O Southgate já vinha usando o Walker como um terceiro zagueiro desde a Copa do Mundo, pouco antes da Copa do Mundo 2018 também. Então são alguns dos destaques que eu acho que a gente pode citar. Outro ponto fundamental, falei do Damsgaard, que foi o autor do gol de falta, o gol da Inglaterra, que foi um belo de um gol, né? É um gol que tem o Harry Kane com toda a capacidade, toda a confiança que ele ganhou, principalmente a partir do momento em que ele consegue fazer o gol dele, deixar um pouco essa pressão de lado e ficar mais à vontade em campo para ser esse 9 que participa em diversas faixas e que vai tentar acionar os homens de frente. O gol é exatamente isso, né? A forma como ele recebe e o tempo dele para acertar o corpo e encaixar o passe para a entrada do Saka na ponta direita é um passe fantástico de um 9 que é um grande garçom, de um jogador que não foi líder de assistências da Premier League por acaso. O Harry Kane é um 9 capaz de armar, capaz de lançar e que fica muito confortável quando tem jogadores ao redor rompendo, infiltrando, atacando a profundidade. O gol de empate da Inglaterra é um belíssimo gol, por mais que tenha sido um gol contra, mas pela construção foi um belíssimo de um gol, justamente por conta dessa participação do Harry Kane, que tentou, que gerou vantagens, que quebrou a marcação da Dinamarca fazendo esses movimentos também. Então, se em uma semifinal foi fundamental do ponto de vista de desempenho, de avaliação do andamento do jogo, a escalação do Dani Olmo como falso 9 foi o que quebrou o sistema de marcação da Itália e deu superioridade à Espanha, por mais que tenha sido eliminada, a Espanha foi superior a partir de um falso 9. No caso da Inglaterra, um 9 que não é falso, mas que se movimenta como se fosse um meia e cria situações como se fosse um meia, também foi fundamental para quebrar a marcação. Então o Harry Kane é um nome que merece destaque também quando a gente fala um pouco mais sobre essa partida e sobre essa classificação da Inglaterra. Vem aí um Itália-Inglaterra que promete nessa decisão da Euro. Eu sei que o espaço aqui embaixo vai estar muito tomado pelas discussões em relação à arbitragem, como eu disse antes. É inevitável que o lance, por ter sido o lance capital, o lance decisivo, de um jogo que, por mais que a Inglaterra estivesse em cima, o jogo estava se encaminhando para uma disputa por pênaltis, e aquele pênalti sendo marcado daquela forma, muda, evidentemente, os rumos da coisa. Enfim, conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal, um abraço para todo mundo e até a próxima.